Glória a Deus. Meus irmãos, nós acabamos de ler aqui um texto muito conhecido, aleluia, sobre o Evangelho Sinótico. Glória a Deus, de Marcos. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, verso 46, e o título nos diz: O cego de Jericó. Meus irmãos, aleluia, quem foi o cego de Jericó? Nós podemos ver, aleluia, que nos evangelhos sinóticos, nos evangelhos combinados, nos evangelhos com a mesma visão que é Mateus, Marcos, Lucas, isso significa o evangelho sinótico. Eu quero dizer aqui para você entender o que significa, o que são os evangélicos sinóticos. Glória a Deus. Certamente, aleluia, evangélicos sinóticos ou evangelhos sinópticos são aqueles que narram a vida e ministério de Jesus Cristo sobre o mesmo ponto de vista. Assim, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangélicos ou evangelhos sinóticos. O termo sinótico significa visão conjunta, no sentido de expressar a mesma visão sobre algo. Esse termo é formado pela junção dos gregos sim, junto com, e ótico, visão. Portanto, o significado da palavra sinótico indica perfeitamente as características dos três evangelhos assim denominados. Uma leitura simples dos 3 primeiros livros do Novo Testamento revela a forma com que eles compartilham a mesma perspectiva da história registrada. Tá bom, mas quem é? Irmão Vinícius, mas quem é? E quem foi o cego Bartimeu? Meus irmãos, nós sabemos que a Bíblia em si, ela não vai dar muito detalhe. Ela vai falar que Timeu era um cego, e ela vai falar que que Bartimeu era filho de Timeu. Tá aí o motivo do nome do filho ser Bartimeu, porque o pai se chamava Timeu. Glória a Deus. Então nós podemos ver que o cego Bartimeu foi um homem curado por Jesus em sua passagem pela cidade de Jericó. Enquanto Jesus estava passando por ali, havia não só a cura, glória a Deus, do cego Bartimeu, mas no evangelho de Mateus, assim como no evangelho de Lucas, eles relatam, glória a Deus, que haviam sido 2 cegos curados. Glória a Deus. Mas o livro de Marcos é o único, aleluia, dos evangélicos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que relata aleluia, o acontecimento somente de Timeu. Isso vale lembrar que aquela história, aquele motivo, aquela cura, ela marcou a história. Por isso, aleluia, foi gravada assim no livro de Marcos, que somente Bartimeu ali estava registrado. Pode ver aí. Marcos 10, 46. Se você for olhar, aleluia, Mateus 20, 29, vai falar a cura de 2 cegos. Se você for ver Lucas 18 ou 35, vai falar na cura de 2 cegos. E a mesma passagem. Glória a Deus. Aleluia. Então, apesar de Jesus ter curado outro cego naquela mesma região, Bartimeu foi quem ficou conhecido na história como cego de Jericó. A cura de Bartimeu está registrada na Bíblia nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, como eu falei, Marcos, como nós estamos lendo, e Lucas. Então esse milagre aconteceu durante a última viagem de Jesus à cidade de Jerusalém, a partir da Pérea. Quem foi Bartimeu, pastor Vinícius? Meus irmãos, nada se sabe sobre a vida de Bartimeu. Pode ler aí. Só fala da cura, fala quem era o nome e quem era o pai. Nada se sabe sobre a vida de Bartimeu, além do que é revelado nos poucos versículos bíblicos sobre ele, como é nos 3 evangélicos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Só que o nome de seu pai era Timeu, e por isso ele é chamado Bartimeu. A Bíblia não explica se ele era cego de nascença ou se ficou cego no decorrer de sua vida. O texto bíblico simplesmente ele apresenta para nós aqui nessa noite Bartimeu como um cego que mendigava na cidade de Jericó. Muitas lendas foram reproduzidas envolvendo o cego Bartimeu.
na qual a gente não podemos, aleluia, enfatizar, nós não podemos, aleluia, defender esse certo tipo de posicionamento de muitas lendas. Por quê? Porque se a Bíblia ela não está abrindo mais informação, você não pode, aleluia, eu acho que possa ser isso. Não, se a Bíblia não falou, a gente não pode achar nada. Nós só temos que ler e entender aquilo que está revelado. Se Deus não revelou demais, nós não podemos, aleluia, criar lendas, glórias a Deus, e reproduzi-las. Algumas delas tentam trazer detalhes sobre a vida desconhecida, sobre a vida o qual não está enfatizado, não está ali aberta para nós. Uma das mais populares diz que Bartimeu era filho de um militar que foi morto pelo Império Romano e cujo filho teve os olhos cegados como parte da pena imposta a ele. Então teria sido assim que o infeliz Bartimeu supostamente teria se transformado no mendigo nas proximidades de Jericó. Mas a verdade é que nada disso possui qualquer evidência histórica. Nada disso possui, aleluia, um padrão bíblico. Glória a Deus. Então por isso esses relatos não passam de lendas inventadas com a finalidade de trazer mais sensacionalismo à história do cego de Jericó. Felizmente o texto bíblico traz de forma clara aquilo que realmente é importante sobre a vida de Bartimeu. Ele foi um mendigo, cego, que teve os olhos abertos após uma notável profissão de fé na pessoa de Cristo. Nós podemos ver sobre o contexto da cura de cego de Jericó. Os 3 relatos bíblicos sobre a cura do cego de Jericó são muito úteis para entendermos o contexto em que aconteceu esse milagre. Os 3 relatos, naturalmente, possuem alguma diferença entre si, mas não há qualquer contradição entre eles. Na verdade, as 3 narrativas bíblicas se complementam. São textos complementares. Tudo aconteceu quando Jesus Cristo estava seguindo viagem rumo a Jerusalém, acompanhado de seu pequeno grupo de seguidores. Como sempre, como todos nós sabemos que acontecia naquela época. Havia partido da Pérea, através do Jordão, e Jericó estava em sua rota. Ele estava já com planos para ir, a rota era essa, ele tinha que passar por ali, porque havia de milagre acontecer ali naquele momento, naquele dia, glória a Deus. Então essa cidade havia sido fortificada, estruturada pelo rei Herodes e seu filho Arquelau. Glória a Deus. Além disso, em Jericó também funcionava um tipo de centro administrativo romano e era um lar luxuoso para cobradores de impostos que trabalhavam para o império. Então essa cidade nova e moderna para a época ficava um pouco mais ao sul da antiga Jericó, tomada pelos israelitas no tempo de Josué. De Jericó até Jerusalém, o Senhor Jesus e seu grupo ainda teriam que percorrer cerca de 22 quilômetros, aleluia, para chegar até onde ele tinha que chegar, porque Jesus ele era assim. Então, sendo uma cidade bela e importante, era comum que mendigos se reunissem em suas proximidades para mendigar, especialmente na passagem entre a velha e a nova Jericó. O evangelista Mateus, ele informa que em Jericó Jesus curou 2 cegos. Já Marcos e Lucas concentram suas narrativas apenas na história de um deles, a quem Marcos chama de Bartimeu, filho de Timeu. Alguns estudiosos sugerem que o fato de Marcos ser o único a denominar o cego de Jericó talvez signifique que Bartimeu tenha se tornado conhecido dos cristãos primitivos. Marcos também diz que Jesus curou o cego Bartimeu quando saía de Jericó. Já Lucas diz que o cego foi curado quando Jesus se aproximava de Jericó. Muitas possibilidades de responder a essa questão já foram apresentadas.
Alguns intérpretes consideram que a expressão utilizada por Lucas indica apenas que Jesus estava na proximidade da cidade. Outros sugerem que Mateus e Marcos tenham se referindo à cidade antiga, enquanto Lucas se referiu à cidade nova. Há ainda outras possibilidades, mas o mais importante é entender que o objetivo principal dos textos bíblicos é enfocar o milagre efetuado por Jesus na vida de Bartimeu. Como o cego Bartimeu foi curado? Meus irmãos, como que aconteceu essa cura? Bartimeu era um dos cegos que se assentavam à beira do caminho à cidade de Jericó para mendigar. Era um mendigo e era cego. Ele escutou que Jesus estava passando por ali, acompanhado de uma numerosa multidão. Assim como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, assim como aconteceu com outras pessoas enfermas, coxas, leprosas, que ouviam e ficaram sabendo que Jesus iria de passar por ali. Glória a Deus. É possível que essas pessoas também estivessem seguindo para a celebração da Páscoa em Jerusalém, o qual estavam a caminho. Ao saber que Jesus estava por perto, imediatamente o cego Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Assim como eu estou vendo aqui, olhe para a tua Bíblia, Marcos 10, 47, que ele começou a clamar. A Bíblia diz que muitas pessoas se incomodaram com os gritos do cego de Jericó e mandavam que ele se calasse. Mas muito determinado, o cego Bartimeu gritava cada vez mais pela misericórdia do Senhor. Eu quero te deixar aqui uma palavra. Quando o povo vê que tu está tentando alcançar o sucesso e eles vão tentar te parar, não pare. Isso é um sinal para que você prossiga para obter, aleluia, o seu sucesso. Meu Deus, meu Deus. Então Jesus ouviu, glória a Deus. Porque a Bíblia diz que as pessoas incomodadas, elas se incomodaram com os gritos do cego de Jericó e mandavam que ele se calasse. Cala a boca, cego. Fica quieto, cego. Ele não vai te ouvir. Ele não vai te curar. Cala a tua boca aí, teu cego. Aleluia. Mas muito determinado, o cego Bartimeu gritava cada vez mais alto pela misericórdia e pela cura que ele havia e tinha fé de há de receber. Então Jesus ouviu o apelo do homem cego e pediu que as pessoas chamassem. A multidão que tinha lhe repreendido por importunação, agora teve que lhe dizer: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. O cego Bartimeu não hesitou e prontamente respondeu o chamado de Jesus. Ele se levantou, tirou a capa que poderia lhe atrapalhar e foi com pressa na direção de Jesus. Eu quero te dizer algo. Ao mesmo tempo que possa ter pessoas que estão querendo parar o teu caminho, ao mesmo tempo que tem pessoas que estão querendo te parar na tua trajetória, ao mesmo tempo que tem pessoas que estão querendo te desanimar, eu tenho uma palavra para te dizer. Ao mesmo tempo que tem pessoas que vão te repreender, que vão querer não ver você entrar no sucesso, ao mesmo tempo Deus vai permitir ter alguém do teu lado e fala: aleluia, irmã Lúcia, erga a tua cabeça agora, tem de bom ânimo, ele é contigo. Não te frustra, não te abate, não te oprime. Ele manda te dizer, ele tá te chamando. Glória a Deus. Assim como tem pessoas para nos travar, assim como tem pessoas prontamente, irmã Raquel, para nos parar, para não querer ver nós progredir, ou ir avante, ou dar aquela guinada. Meu Deus, vai ter pessoas enviadas por Deus que vai segurar na tua mão e falar: tem de bom ânimo, ele está te chamando. Aleluia. Meu Deus. Meus irmãos, diante de Jesus, Bartimeu ouviu a maravilhosa pergunta: o que queres que eu te faça? A resposta de Bartimeu expressou aquilo que ele mais queria em sua vida: mestre, que eu torne a ver. Em resposta ao pedido do cego Bartimeu, o Senhor disse: vai, a tua fé te salvou.
O texto bíblico diz que imediatamente o cego de Jericó passou a enxergar. Depois disso, Bartimeu seguiu Jesus estrada fora, como nós vemos no versículo aqui 52. O que nós podemos aprender com a cura do cego Bartimeu? A história da cura do cego Bartimeu nos ensina muitas lições importantes. Então, nesse estudo bíblico, eu vou citaremos com vocês algumas delas, das histórias, algumas das importâncias, alguns dos aprendizados. Primeiro, a primeira lição é sobre a confiança. Em primeiro lugar, a cura do cego de Jericó nos ensina que uma situação difícil é um convite para a confiança irrestrita no Senhor, não um motivo para duvidar do seu poder e misericórdia. Na sociedade judaica, Bartimeu estava no nível mais baixo em sua posição na vida, mas ao invés de culpar o Senhor por sua desgraça, o cego de Jericó enxergou em Cristo a sua restauração. A primeira lição que nós podemos aprender com o cego de Jericó e sobre a cura desse cego é sobre a confiança. Segundo lugar, o que nós podemos aprender? Nós podemos aprender uma lição sobre a perseverança de Bartimeu. Glória a Deus, aleluia. A perseverança de Bartimeu. Mandava ele se calar, já pensou? Cala a boca, Vinícius. Fica quieto. Aí se Deus eu não vou clamar mais alto. Quando mandar eu parar, eu vou perseverar. Eu sei que eu estou no caminho certo. Em segundo lugar, a história de Bartimeu nos mostra que muitas vezes aquilo que já é difícil pode se tornar ainda pior. Ele era um cego que dependia de esmolas para sobreviver. Se não bastasse isso, quando ele esteve diante de sua única oportunidade de restauração, a multidão tentou fazê-lo calar, tentou fazê-lo perder a tua bênção, mas ele não se intimidou e gritou por Jesus ainda mais alto. Eu vou falar para você aqui, quando tentarem te parar, clame mais alto. Aleluia, clame mais alto, persevere. Confia e persevere, clamando que Jesus te ouvirá. Mas ele não se intimidou e gritou por Jesus ainda mais alto. Nesse ponto, Bartimeu se tornou um exemplo prático do valor da fé perseverante. Em terceiro lugar, uma lição sobre visão espiritual. Consequentemente, em terceiro lugar, o cego Bartimeu nos ensina que a cegueira física nada tem a ver com a cegueira espiritual. Aleluia, não influencia uma a outra. Ele era fisicamente cego, mas espiritualmente enxergava mais do que aquela multidão. Ele clamou pela compaixão de Jesus, chamando-o de filho de Davi. Embora não saibamos o quanto ele compreendia do caráter messiânico da pessoa e do ministério de Cristo, seu clamor foi uma confissão clara de que Jesus era aquele quem as Escrituras testificavam. Em quarto lugar, uma lição que nós podemos aprender com a cura do cego de Jericó por nome Bartimeu é uma lição sobre a disponibilidade. Eu prego isso sempre, glória a Deus, que o cristão ele tem que estar disponível em tempos e fora de tempo. Em quarto lugar, Bartimeu nos ensina que devemos estar prontos para responder ao chamado do Senhor. Quando soube que Jesus o chamava, Bartimeu ficou de pé num salto e se desfez de qualquer coisa que pudesse lhe atrasar de ir ter com seu libertador, de ir ter com seu curador. Aos seus gritos ele havia chamado pelo Senhor e agora era o Senhor que o tinha chamando. Aleluia, ele sabia que aquela era a chance de sua vida, a chance da tua cura. Aleluia, esteja disponível, antes em tempo e fora de tempo, para com a obra e para com a voz do Senhor. Em quinto lugar, que nós podemos aprender, aleluia, com esse estudo aqui, sobre o cego de Jericó, sobre a cura de Jericó, sobre a cura de Bartimeu, uma lição sobre comunhão com o Senhor. Em quinto lugar, a cura do cego Bartimeu revela como o Senhor Jesus busca se relacionar com aqueles que clamam por Ele. Obviamente, Jesus, meus irmãos,
sabia o que Bartimeu queria. Por quê? Porque quem é cego fisicamente já dá para notar, olhar a cara. E outra, porque ele usava capa. E todos que usavam capa tinham alguma coisa, alguma enfermidade, algum problema. Então, obviamente, Jesus sabia o que Bartimeu queria, mas mesmo assim lhe perguntou: que queres que eu te faça? Meu Deus. Jesus não apenas queria curar aquele homem. Jesus apenas não queria curar Bartimeu, mas também desejava ter uma comunhão pessoal com ele. Ei, tem casos que Jesus, ele já sabe o que tu precisa, irmã Verônica. Ele já sabe o que tu precisa, irmão Kleber. Só que muitas das vezes, assim como aconteceu com Bartimeu, vai acontecer conosco. Porque ele já sabe do que nós precisamos, mas mesmo assim ele quer ouvir da nossa boca. E ele irá perguntar: ei, que queres que eu te faça? Ei, Jesus está perguntando para todos nós aqui neste momento, nesta noite: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Diga para ele, reserve 1 minuto agora e coloque no teu coração aquilo que tu quer que ele te faça. Fale para ele, porque ele está te perguntando: que queres que eu te faça? Embora ele já saiba, obviamente ele já sabe o que tu precisa, o que tu quer, o que tu está pedindo, mas ele está te perguntando: que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Conta para Jesus. Eu te dou 1 minuto para você contar para ele o que você quer, o que ele te faça. Ele está te perguntando. Glória a Deus. Em sexto lugar, o que nós podemos aprender com o cego Bartimeu e a sua cura? Uma lição sobre o poder de Deus. Em sexto lugar, o milagre sob os olhos de Bartimeu nos diz muito sobre a grandeza do poder de Deus. O texto bíblico diz que após a palavra do Senhor Jesus, imediatamente o cego de Jericó enxergou. Não houve qualquer tensão, não houve qualquer dificuldade. No momento, Bartimeu era um homem completamente cego, e no outro momento seguinte ele era um homem com a visão perfeita. E eu vou te falar isso aqui, uma das lições que nós podemos aprender, e nela a sexta qual eu estou trazendo, é uma lição sobre o poder de Deus, é uma lição sobre a comunhão com o Senhor, é uma lição sobre a disponibilidade, é a visão sobre a visão espiritual, é uma lição sobre a perseverança, é uma lição sobre a confiança que ele tinha em Deus. Porque um momento ele era cego completamente, já no outro momento seguinte ele era um homem com a visão perfeita. Em sétimo lugar que eu posso citar com vocês, do que nós podemos aprender com o cego Bartimeu nesta noite e com a sua cura, uma lição sobre a humildade e sensatez. Em sétimo lugar, Bartimeu também nos serve como exemplo de alguém humilde que tem consciência de seus defeitos. Em sétimo lugar, primeiro nós podemos ver que ele clamou pela misericórdia do Senhor. Isso indica que seu senso de realidade, isso indica seu senso, aleluia, de realidade, de confiança. Ele reconhecia e entendia a sua miséria. Ele reconhecia e entendia, aleluia, a sua necessidade. Segundo, quando Jesus lhe perguntou o que ele queria, ele pediu apenas o que realmente lhe era necessário. Ele não saiu pedindo: eu quero isso, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma noiva, eu quero um noivo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aumento. Não, ele foi diretamente num ponto. Ele pediu apenas o que era realmente lhe era necessário. Curiosamente, o mesmo capítulo registra que Jesus fez uma pergunta parecida a Tiago e João, mas os dois discípulos fizeram um pedido egoísta e audacioso ao Senhor. Eles pediram posições de grande poder e autoridade no reino de Deus, como se eles fossem merecedores disso. Inclusive, o pedido deles gerou indignação nos demais discípulos. Assim como está aqui em Marcos, um pouquinho antes, Marcos 36, 41.
Olha aí, ó, a mesma pergunta que Jesus falou, que quereis que vos faça? E eles disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos em tua direita e em outro à tua esquerda. Olha o que Jesus respondeu. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Entenda, uma das coisas que nós podemos aprender com Bartimeu e a sétima, qual eu estou trazendo para a nossa meditação, é sobre a humildade e sensatez. Contrário dos discípulos Tiago e João, que eles pediram posições de grande poder e autoridade no reino de Deus, queriam sentar na cadeira de Deus. Não. Mas a resposta de Bartimeu foi muito diferente. Antes de tudo, ele pediu por misericórdia, deixando claro que ele não merecia a ajuda de Jesus. Se o Senhor olhasse para ele e escutasse seus gritos, aleluia, isso seria pura graça. Então, quando teve a oportunidade de contar para Jesus o motivo do seu clamor, ele realmente apresentou aquilo que era a sua verdadeira necessidade, não seu capricho. E o que mais nós podemos aprender, irmão Vinícius, com a cura do cego Bartimeu? Ei, em oitavo lugar, porque eu trouxe aqui sobre humildade, sobre sensatez, sobre o poder de Deus, sobre a comunhão com o Senhor, sobre a disponibilidade para com Deus, sobre a visão espiritual, que a visão física é totalmente diferente da espiritual. Ele foi cego, mas ele não foi cego espiritual. Uma lição sobre perseverança, uma lição sobre confiança no Senhor. Mas em oitavo lugar, o que nós podemos aprender com essa cura e com esse cego? Uma lição sobre o verdadeiro caráter da fé. Meus irmãos, em oitavo lugar, Bartimeu não foi apenas alguém que acreditou em milagres, não. Sua fé não era simplesmente uma fé superficial movida por sinais e alimentada por ambições pessoais, carnais, desejais. Não, crer em milagres é uma coisa, mas crer naquele cujo poder é a única fonte dos verdadeiros milagres é outra. Bartimeu não gritou sobre o que ele queria receber, mas gritou sobre quem ele acreditava ser aquele que poderia transformar a sua vida. Ele não dizia, quero ser curado, mas dizia, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Entenda, sim, ele creu genuinamente no filho de Davi. Ele clamou por sua compaixão e foi restaurado no momento exato, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. A prova disso foi sua reação após ser abençoado por Jesus. Ele glorificou a Deus e passou a seguir a Jesus nos seus caminhos. Aquele que confia verdadeiramente no Senhor compreende que nenhum milagre é um fim em si mesmo, mas que é um meio através do qual Deus deve ser glorificado. A glória de Deus sempre é a finalidade última de todo milagre genuíno. Ei, eu quero finalizar agora. Com mais uma coisa que nós podemos aprender com a cura de Bartimeu. Em nono lugar, por fim, uma lição sobre a divindade de Cristo. Por fim, em nono lugar, a cura do cego Bartimeu é mais um lembrete acerca da divindade de Cristo e de como ele cumpriu com perfeição as Escrituras. O milagre em Jericó ocorreu nos momentos finais de seu ministério terreno. O cego Bartimeu foi curado durante a viagem que Jesus seguia para Jerusalém, onde encontraria a inevitável cruz que ele tinha que passar, que ele tinha que encontrar. Mas mesmo em seus últimos dias, antes de ser traído, cuspido, açoitado, difamado, caluniado, zombado, apregoado,
preso e crucificado, Jesus deu atenção a um pobre homem cego que mendigava à beira do caminho. Assim, uma vez mais se cumpriu a profecia do profeta Isaías, que diz em Isaías 35:5: então os olhos dos cegos serão abertos. Bartimeu foi um desses cegos. E se você crê, ele estará entrando na tua vida nessa noite, por poder dessa palavra, por poder exuberante de Cristo, o qual operou no cego Bartimeu, operou no outro cego, o qual não foi registrado, o qual não tem detalhe no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, assim como são os evangélicos sinóticos, aleluia, que tem por objetivo, aleluia, ser complementares um do outro, mas Cristo operou, Cristo fez, e assim ele está disposto a fazer na minha e na sua vida nessa noite. Meu Deus. Isso é se tu crê. Tu crê? Dê um brado de glória para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Dá glória, Glorifica igreja. o nome de Jesus. Aleluia, se tu crê. Porque ele está aqui, o mesmo Deus, o mesmo Jesus que curou Bartimeu. Ele está presente aqui em nosso meio. Amém? Então é isso. Nós aprendemos sobre a cura, sobre a perseverança, sobre a fé, sobre a humildade. Nós aprendemos sobre confiança, perseverança, uma visão espiritual, porque nós sabemos que o cego Bartimeu, ele nos ensina essa passagem, que a cegueira física nada tem a ver com a cegueira espiritual. Ele era fisicamente cego, mas espiritualmente chegava mais do que aquela multidão que estava ao teu redor e te repreendendo. Nós podemos aprender sobre a disponibilidade, porque Jesus falou, manda chamar ele aqui. Na mesma hora ele levantou, tirou a capa por cima dele, nem quis saber se iria prejudicar ele, porque todos que tinham a capa eram leprosos, eram enfermos, e ele arrancou a capa de si e foi ter com Jesus. Nós podemos aprender sobre a comunhão com o Senhor, nós podemos aprender sobre o poder de Deus, sobre a humildade, sensatez e também sobre, aleluia, o verdadeiro caráter da fé. Porque Bartimeu não foi apenas alguém que acreditou em milagres. Sua fé não era simplesmente uma fé superficial movida por sinais e alimentada por ambições pessoais e carnais. Não. Crer em milagres é uma coisa, mas crer naquele cujo poder é a única fonte dos verdadeiros milagres é outra. Nós aprendemos sobre a divindade de Cristo. E se você crê, foi essa palavra que nos preparou Deus, aleluia, nesta noite. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos com essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pregando a verdade. Se inscreva no canal, ative o sininho para todos e venha receber mais vídeos.